todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para gravar mais uma videoaula. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque essa videoaula vai ser um pouquinho mais longa, porque eu vou fazer uma revisão das 4 atividades que foram passadas para vocês até agora no segundo bimestre. Vamos lá? Então, na primeira semana, vocês fizeram uma atividade onde foi pedido para vocês escolherem uma das palavras que estavam naquela nuvem de palavras, né, na apostila de vocês, e essa escolha deveria ser pessoal, né? Você deveria ali se identificar com alguma daquelas palavras e buscar conhecer mais sobre ela e contar na atividade o que você aprendeu. Então, o que eu noto? Que às vezes vem muitas palavras repetidas, né? Até pesquisas repetidas. Então, procurem, quando for uma atividade pessoal, procurem fazer vocês mesmos, né? Porque daí a atividade fica com mais sentido, tá legal? Bom, nessa primeira semana, também foi pedido para vocês lerem um texto sobre o choque de civilizações, tá? Então, naquele texto, vocês tinham a teoria que foi desenvolvida por Samuel, né? Um estudioso que estudou o seguinte: que a maioria dos conflitos que aconteceram no mundo, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ou melhor dizendo, depois da Guerra Fria, eles foram devidos a um choque de civilizações, ou seja, um choque cultural, um choque que tem a ver com cultura e religião. Aí vem um crítico, né, que vai questionar essa teoria, porque ele vai falar que não é bem assim. Que as culturas, elas não são fixas, homogêneas, elas recebem muitas interferências no mundo globalizado. Então não dá pra gente ter essa visão estática, né, que uma cultura entre em choque com a outra, porque as culturas estão muito modificadas, né, por causa dessa intensa interação que há no mundo hoje, certo? Depois, nessa mesma atividade, tinha uma imagem lá muito interessante, que é o atentado que aconteceu em Paris em 2015, tá? Que foi o atentado à revista Charlie Hebdo. Por que houve aquele atentado? Porque os muçulmanos, eles se sentiram ofendidos com uma charge que foi publicada, meio que satirizando o profeta Maomé, que é o profeta da religião deles, né, do islamismo. Então, por conta disso, eles se sentiram ofendidos e alguns grupos terroristas, né, fundamentalistas, fizeram aquele atentado horrível, né, onde morreram várias pessoas, lamentavelmente, tá? Então, a pergunta era: esse atentado tem alguma coisa a ver com a teoria do choque de civilizações? Então, se você entender o que é a teoria, você seria capaz de relacionar o fato a esta teoria, legal? Segunda semana. A segunda semana, a gente trabalhou o termo América Latina. E eu percebi pelas respostas que vários alunos ainda não entenderam esse termo, não aprenderam, né? E tiveram algumas dificuldades. Outros não, outros foram pesquisar e dominaram e contaram lá o que aprenderam. Então, por conta disso, eu acho necessário fazer uma explicação mais aprofundada desse termo para vocês, tá bom? Então, vamos lá no nosso mapa. Então, nós temos aqui o mapa da América, tá? Continente americano, então, que é o nosso continente, né? Existem duas formas da gente dividir o continente americano, porque ele é muito grande. Vocês podem ver aqui que ele é um continente bastante extenso. Então, por conta disso, para estudar, né, na geografia, foi feita uma divisão. Qual é essa divisão? Uma divisão que leva em conta a localização geográfica, tá certo? Então, nós temos aqui a parte norte da América, tá? A parte central e a parte sul. Então, essa divisão, ela divide da seguinte forma: América do Norte, tá? Que inclui o México. Muita gente acha que não, mas sim, tá? O México faz parte da América do Norte. Então, olha como a gente tem que ter cuidado quando usa o termo norte-americanos. Os norte-americanos, os mexicanos também são norte-americanos, né? Então, tem que ter um certo cuidado aí. Muita gente usa inapropriadamente esse termo, tá? Então, América do Norte, América Central, que se divide em duas partes, né? A istmica, que é essa que interliga as duas partes maiores, e a parte insular, que são as inúmeras ilhas que existem aqui.
tá? E por último, a América do Sul, onde nós estamos aqui, tá? Que é a parte que está abaixo da linha do Equador. Então essa divisão é simples, né? Quem está no norte, América do Norte. Quem está no meio, América Central. E quem está mais para baixo, América do Sul. Tranquilo, né? Só que existe uma outra maneira de dividir o continente americano, tá? E essa maneira não tem a ver com a localização, e sim com a parte cultural, a parte linguística, tá? E também a parte econômica, tá? Que por sua vez tem a ver com a colonização, né, que esses países sofreram aqui por parte da Europa, tá? Então, como nós podemos dividir os países que foram colonizados pela Inglaterra, que são chamados povos anglo-saxões, tá? Por que povos anglo-saxões? Porque foram povos que tiveram muita influência germânica, né? E aí tem a cultura que hoje nós conhecemos como a cultura inglesa, tá? Então, quem foi colonizado pelos povos anglo-saxões? Estados Unidos e Canadá. Então, a América anglo-saxônica seriam apenas esses dois países, tá? Que tiveram colonização de povoamento, né? Puderam se desenvolver, como hoje eles são países desenvolvidos, né? Eles não foram explorados e sim colonizados para habitar, né? Para povoar. Então, essa é a diferença. Já do México para baixo, nós temos uma outra realidade. Esses países foram colonizados por Portugal e Espanha, principalmente. Por que principalmente? Porque tem países aqui que foram colonizados pela Holanda também, né? E pela Inglaterra, mas são poucos, pela França, são minoria. A maioria foi colonizado por Portugal e Espanha. Então, esses países são denominados países latino-americanos, ou seja, compõem a América Latina. Por que latina? Porque os povos que colonizaram são de origem latina, tá? O latim é uma língua morta, mas deu origem a novas línguas, que são chamadas neolatinas, né? Que são a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua francesa e a língua italiana. Por isso que quando você escuta essas línguas, esses idiomas, existem muitas semelhanças nas palavras, nas pronúncias, porque todas derivaram da língua morta, que é o latim, tá certo? E esses países da América Latina não foram colonizados para povoamento, e sim para exploração. Então eles foram explorados, tiveram suas riquezas saqueadas, né? E hoje eles se encontram numa situação de subdesenvolvimento. Ficou claro? Espero que sim, tá, pessoal? Então essa é a diferença entre a América anglo-saxônica e a América Latina, ok? Muito bom. Ainda na segunda semana, vocês tiveram que fazer uma atividade onde vocês precisaram ler no texto, tirar informações do texto, tá? O texto perguntava assim, por exemplo, quantos por cento da população da América Latina é indígena? Não tinha essa informação do texto, tá? Para você descobrir, você teria que pesquisar qual é a população da América Latina, que não tinha isso no texto, ver quantos milhões de pessoas são indígenas e fazer o cálculo. Então é uma atividade que envolve matemática, regra de 3, né, cálculo de porcentagem, tudo isso. E as outras perguntinhas eram mais simples, né? Perguntava assim, quais os países que têm maior número de indígenas na América Latina? E aí a resposta estava lá. A Bolívia, a Guatemala, o Peru e o México. E aí ele pergunta, por quê? O que tem a ver a localização geográfica desses países com essa alta porcentagem, né, de indígenas? E a resposta teria a ver com isso, né? Como eles se localizam aqui na parte mais oeste, foram colonizados por espanhóis, né? E muito da cultura deles permaneceu ainda, né? E também lembrando que aqui estavam os povos pré-colombianos, né, gente? Os incas, os maias e os astecas, que você já deve ter estudado em história sobre esses povos, tá?
Então essa era a atividade da segunda semana. Na terceira semana, foi pedida uma pesquisa para vocês pesquisarem por que na América Latina tem tantos conflitos, qual é a causa, né? E eu li muitas respostas bem interessantes lá, que os alunos pesquisaram, né? E tem a ver com o quê? Com a situação socioeconômica. Então são países pobres, que têm muitas desigualdades sociais, né? Isso vai gerar muitos conflitos, muita violência, né? E também instabilidade política. Então são países onde muitos aqui tiveram ditadores, né? Pessoas que quiseram estar no poder muitos anos, tirando proveito disso, né? Pessoas, políticos que não acreditam na democracia, não querem que o povo evolua, que aprenda, que tenha boa educação. Então tudo isso explica por que tantos conflitos, tá? Além da questão interracial também, né? Muitos conflitos entre indígenas, né? E entre os povos brancos. Aí nós temos a questão do negro também, que eu não vou nem entrar aqui, mas é outra questão também que causa ainda, né, bastante conflito, não só na América Latina, mas também nos Estados Unidos, que recebeu muitos negros para trabalhar nas lavouras aqui do sul do país também, certo? Ok. Aí a última parte dessa atividade era para vocês pesquisarem imagens das pessoas, né, que estão migrando da Venezuela. Então, o que são migrantes? São pessoas que saem de um local para outro. O que são refugiados? Refugiados são pessoas que são obrigadas a sair, né? Ela não está saindo porque ela quer, porque ela cansou do lugar, é porque ela não tem condições de se manter ali. Então, o caso da Venezuela é muito triste, porque a crise econômica que eles atravessaram, na verdade, expulsou muito, e tem expulsado ainda, né? Agora não, por causa da pandemia, deu uma parada, mas eles tiveram que sair dos seus países para países vizinhos, aqui em busca de sobrevivência, né? Tem artigos que falam que os venezuelanos perderam cerca de 10 quilos de peso, em média, por causa da crise. Então é uma crise humanitária, né? As pessoas saíram de lá para sobreviver. E na última semana, o tema foi religião, né? Então foi pedido para vocês diferenciarem politeísmo de monoteísmo. Então o que é politeísmo? O nome já fala, né? Poli, são vários. Teísmo é de Deus. Então são religiões que têm vários deuses, não um único Deus. E monoteísmo são religiões que têm apenas um Deus, um único Deus. Essa é a diferença. E aí foi pedido para vocês classificarem aquelas religiões que aparecem lá na página de vocês, como politeístas ou monoteístas, e ainda relacionar as imagens, que são símbolos dessas religiões, a cada religião. Então eu vou falar aqui para vocês rapidamente sobre cada uma delas, né? Então nós temos o cristianismo, tá? Que é uma religião baseada no único Deus, então ela é monoteísta, que prega todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso o nome cristianismo, né? Vem de Cristo. Então o cristianismo é uma religião muito ampla, né? Ela se divide em várias ramificações. Temos catolicismo, protestantismo, que hoje é chamado de evangélicos, né? E por aí vai, tem várias divisões dentro do cristianismo. A religião islamismo ou muçulmanismo, é o mesmo, também é uma religião monoteísta, porque eles têm um único Deus, que é Alá, né, que eles creem, e eles seguem os ensinamentos de Maomé. Então Maomé é o profeta sagrado deles, que escreveu todas as instruções num livro chamado Corão, ou Alcorão. As duas formas estão corretas, tá? Então essa religião também prega a caridade, o amor ao próximo, tem regras bem rígidas, né? As mulheres não devem se expor, por isso que elas usam aqueles véus ou a burca em lugares que são mais radicais, né? E o islamismo é dividido também em dois ramos, né? O sunismo, ou sunitas e xiitas, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês podem pesquisar e se aprofundar aí para entender essa divisão, tá bom? A outra religião que aparece lá é o judaísmo. O judaísmo também é uma religião monoteísta, crê no único Deus, né? E o livro sagrado deles é o Torá, que para nós seria o Velho Testamento, né?
eles não creem no Novo Testamento porque para os judeus o Messias ainda não veio, né? Jesus Cristo, eles não reconhecem como Messias, eles reconhecem como um bom judeu, uma pessoa boa, mas que não é o Messias, tá bom? E o último lá é o budismo, se eu não me engano, acho que é o budismo que aparece, que teve origem na Índia, muita gente acha que é da China, mas a origem do budismo é na Índia. Porém, Buda, que é o líder religioso deles, migrou para a China e lá ele teve muitos adeptos, então por isso que muita gente acha que o budismo é da China. Tá? O budismo não tem um Deus específico, né? Ele segue os ensinamentos de Buda, que é o líder espiritual deles. E faltou uma que é o brahmanismo ou hinduísmo, tá? Essa religião ela é muito praticada na Índia, tá? E ela é politeísta. Então ela é uma religião que tem vários deuses, não apenas um, tá? Tem 3 principais lá que eles seguem mais. E nessa religião os animais são sagrados, né? Eles acreditam em reencarnação, então é uma religião bastante diferente das monoteístas. Então essas foram as religiões que apareceram lá para vocês. Eu caracterizei brevemente aqui cada uma delas. E os símbolos que aparecem lá é a Basílica de São Pedro, que é um símbolo da religião católica, logo se refere ao cristianismo, né? Você tem o Muro das Lamentações, que é lá em Jerusalém, onde os judeus ficam lá batendo a cabeça e fazendo os rituais deles, tá? Aparece também, se eu não me engano, um lugar da pedra, uma pedra lá que é dos muçulmanos, e um pessoal do budismo não, do brahmanismo, os hindus, né, que tem uma vestuária própria também, e do budismo também aparece lá uma imagem que eu não estou me lembrando agora, mas é fácil de vocês conseguirem relacionar, tá? Cada imagem, a religião que se refere. Tá certo, pessoal? Então isso foi o que a gente trabalhou no bimestre. A partir de agora, a próxima atividade não será uma atividade, mas sim este vídeo, tá? A atividade vai ser vocês assistirem este vídeo que eu estou gravando aqui para vocês e vocês comentarem para mim o que vocês aprenderam de uma forma bem sucinta, bem breve, em um parágrafo, contar o que vocês conseguiram assimilar com esses aprendizados até agora. Tá legal? Na outra semana também não vai ter atividade, vai ter um teste, tá? Eu vou elaborar um teste no Google Forms, que é um teste de múltipla escolha. Vou enviar para vocês e vocês devem responder e enviar para mim. E aí eu vou ter uma visão se vocês realmente conseguiram aprender bem ou se precisa ainda fazer mais algum tipo de trabalho. Tá legal? E para encerrar, foi criado um comitê de alunos, tá? Para que é esse comitê? Para a gente planejar encontros virtuais. Nós vamos fazer encontros virtuais baseados nos temas contemporâneos transversais. O que é isso? A Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio propõe que vocês tratem esses temas, que vocês debatam sobre isso, para que vocês possam ser cidadãos mais plenos e ter mais consciência sobre os problemas que afetam o nosso mundo, tá? Como esses temas são transversais, eles perpassam por várias matérias. Então não é só de geografia, vai passar por história, por biologia, por química, por língua portuguesa, por vários temas, por várias matérias, né? Então vocês estão sendo convidados a participar. O comitê de alunos que eu formei tem alunos, eu vou falar quem são aqui, a Yasmin do terceiro F está fazendo parte, a Stephanie Aquino do terceiro E, o Kaique do segundo, eu não me lembro que segundo que ele é, porque eu não dou aula para ele, esqueci o nome da outra menina, me esqueci agora, mas tem uma outra aluna lá também que está fazendo parte, e a Maria Clara do terceiro A também está nesse grupo. Então, acho que é a Aline o nome da outra menina, acho que é a Aline do segundo ano também, porque eu não dou aula para ela. Então esses alunos vão estar discutindo como vai ser feito isso, porém todos vocês estão sendo convidados a participar e ajudar na elaboração dessa atividade, tá? Quem quiser participar do comitê, só manda uma mensagem para mim, no privado eu mando o link, vocês entram lá no grupo e participam desse planejamento, tá bom? Então essa videoaula que eu queria
gravar aí para vocês. Espero que vocês assistam e possam fazer essa atividade aí, tá bom? Abraço para todos, até a próxima.